Imagina como é que vai ser lá no céu. Abra comigo João, capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. É o texto que nós vamos estar ministrando hoje na presença do Senhor. Nós estamos na nossa série ensinando sobre quem é Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus da Bíblia, né? Uma das grandes definições que nós temos ensinado. Se alguém te perguntar quem é Deus, o nosso Deus é o Deus da Bíblia Sagrada. Outra boa resposta quando alguém te pergunta quem é Deus, quem é o Deus dos cristãos, é que o nosso Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. São boas respostas, mas nós não estamos apenas definindo quem é Deus, mas estamos estudando juntos aqui, à luz da palavra de Deus, o caráter de Deus, as qualidades de Deus, as virtudes de Deus, a essência, a substância de quem é Deus e as manifestações de Deus em meio ao seu povo. Olha o que diz o texto sagrado em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Glória a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Então, o que o texto está falando? Não tem como nós desfrutarmos da vida abundante, da vida abençoada, da vida eterna, da salvação, sem conhecermos o nosso Deus. E o nosso desafio como cristãos, como filhos de Deus, é crescermos na graça, na estatura, na sabedoria, do conhecimento de Deus. Você vai passar a vida toda conhecendo mais e mais a Deus. Nós temos aprendido, em primeiro lugar, Deus é conhecível. Deus é conhecível, ou seja, Ele se manifesta a nós de forma conhecida, Ele se revela a nós. Nós também aprendemos que Deus é independente, ou seja, a criação é uma coisa, o Criador é outro. Deus não depende de nós, Ele é independente das suas criaturas, é nós que dependemos de Deus. Nós aprendemos também que Deus é imutável, ou seja, Ele não muda, nem sofre variação quanto ao seu ser, o seu caráter, a sua essência, a sua substância. Deus é imutável, por isso Ele é seguro, Ele é digno de confiança. Nós podemos confiar na sua palavra, nas suas promessas, porque Ele é imutável. Deus é imutável em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos, em suas promessas, é o que diz o texto sagrado. Também temos aprendido que Deus é eterno. Ele não teve início nem fim, Ele vive para todo sempre, Ele é eterno, e além de ser eterno, sempre existiu. O ontem para Deus é hoje, é um presente eterno. O amanhã para Deus é hoje. Ele vive num outro prisma, num outro patamar. E Ele confere a nós também a eternidade, a vida eterna em Cristo Jesus, como nós lemos ali em João 17:3. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Essa vida eterna, essa vida de Deus é conferida a nós porque Deus é eterno. Que coisa linda. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, é o fim. Nós aprendemos que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, se manifesta de maneiras diferentes, mas Ele se faz presente com todo o seu ser, em todos os lugares, em todos os espaços, em todos os pontos. Ele não está sujeito a tempo e espaço. Ele é diferente de nós, que somos carne, que somos seres materiais, visíveis, que temos, né, um corpo físico. Deus não, Deus é espírito, Deus é invisível, nós aprendemos sobre isso. Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, Ele não é pego despercebido, nem de surpresa. Deus conhece todas as coisas que iriam acontecer e tudo o que Ele iria fazer. Deus sempre tem consciência de tudo e de todos. O seu conhecimento nunca muda ou aumenta, nada o surpreende, nada está escondido dele. E aprendemos também que Deus é sábio, o único Deus sábio e verdadeiro, ou seja, Ele sempre escolhe os melhores objetivos possíveis e os melhores meios possíveis para alcançar os seus objetivos.
Amém? E aprendemos também que Deus é verdadeiro, ou seja, Ele é o ápice de toda a verdade, Ele é a essência da própria verdade, Ele é a verdade personificada, no caso de Jesus, que nos ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprendemos também que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, ou seja, Deus é o padrão supremo da verdade, tudo que Ele faz é bom, jamais Ele é a origem, ele jamais pratica o mal ou quer o nosso mal. Ele é bom o tempo todo, Deus é bom. É o supremo bem, né? Como dizia os filósofos antigos, teólogos, Deus é o supremo bem, o supremo bem. E Deus é amor, foi uma das últimas coisas que nós aprendemos. Deus é amor, a essência de Deus é o amor, por isso nós precisamos amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. E Deus é santo, foi a última temática que nós abordamos, falamos sobre a santidade de Deus e de como nós também temos que caminhar em santidade diante de Deus para sermos semelhantes ao nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora nós vamos continuar então falando de uma outra característica. Deus é justo e correto. Deus é justo e correto. Disse Moisés, né, sobre Deus no texto sagrado em Deuteronômio 32, versículo 4, Deuteronômio 32, 4, o texto sagrado diz: todos os seus caminhos são justos. Então, como é que é o caminho de Deus? Justiça, justo, correto. Moisés continua dizendo: Deus é fiel e não comete erros. Deus não erra, irmão. Quem erra são os seres humanos, são as criaturas de Deus. Mas Deus nunca falha, Deus nunca erra. Moisés diz: Deus é fiel e não comete erros. Ele é justo e reto, é o que ele é, diz o texto sagrado. Como Moisés disse, Deus sempre age de acordo com aquilo que é certo. Por isso que nós temos que andar no caminho certo, no caminho correto, ético, moral, correto, honesto, sincero. Porque Ele, o próprio Deus, é o padrão supremo de tudo aquilo que é justo. Deixa eu te fazer uma perguntinha agora. Você tem sido justo nos seus relacionamentos, na área financeira, na sua vida com Deus, na vida com as pessoas, no lidar com o outro, você que é empregador, no trato com os seus empregadores, né, com seus colaboradores? Você tem sido justo nos salários? Você, empregado, tem sido justo com o seu patrão, sendo honesto, não matando tempo, não dando migué nele, né? Fazendo corpo mole. Deus é justo. E assim como Deus é justo, nós temos que praticar a justiça, fazer aquilo que é correto. Como o juiz do mundo é o Senhor, Ele fará aquilo que é certo sempre. Sempre Ele fará aquilo que é certo. Ele fala sempre a verdade, anuncia aquilo que é certo. Porque Deus conhece todas as coisas, Ele pode falar o que ainda vai acontecer no futuro, porque Ele sabe aquilo que é certo, aquilo que vai ocorrer. É o que diz Isaías 45, 19. Assim, enquanto buscamos fazer aquilo que é justo e direito, na medida em que procuramos pôr em execução o que deve ser feito, devemos, amados, preste atenção, realizar o que está em consonância com o caráter moral de Deus. Será que a sua vida está alinhada com o céu? Será que a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, as suas ações, os seus pensamentos estão em consonância com o caráter de Deus? Você tem refletido o coração paternal de Deus, o coração amoroso, o coração correto, o coração íntegro de Deus, o coração justo? E aí, é claro, tem muita gente que arruma várias desculpas e fala: rapaz, todo mundo é assim, todo mundo é corrupto, todo mundo é assim, no Brasil é assim mesmo, você quer tudo dar o jeitinho brasileiro, fazer de qualquer maneira, né? Ou agir de má fé, enganar os outros. Irmão, Deus não é assim. E quem é filho de Deus tem que refletir o caráter de Deus no seu dia a dia. Nós temos aprendido através dessa série de estudos sobre quem é Deus. Nós temos aprendido que quanto mais nós manifestamos o caráter de Deus na nossa própria vida, nós nos identificamos como filhos de Deus e promovemos a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos. Porque precisamos viver em consonância com o caráter moral
de Deus, pois é esse o padrão definitivo de justiça. Será que você tem vivido uma vida justa, honesta, sincera com Deus? A palavra sincera significa sem cera, ou seja, alguém que não usa máscaras. Na antiguidade, nas tragédias gregas, né, existiam os hipócritas. Que são os hipócritas? Eram atores profissionais que usavam uma máscara de cera, com feições de emoções, alegria, tristeza, choro, pranto. Então, eles usavam máscaras. Tem muita gente hoje não vivendo uma vida justa, mas injusta, usando máscaras, vivendo na hipocrisia, na falsidade, até vão nas igrejas, né, frequentam os ambientes religiosos, mas as suas vidas são injustas, são incoerentes com aquilo que elas falam, com aquilo que elas dizem que são, não tem consonância com o caráter moral de Deus, vivem vidas imorais, desonestas, corruptas, perversas, maldosas. Então, meu irmão, preste atenção, em razão de Deus ser justo e correto, ele precisa então tratar as pessoas como elas merecem. Como nós lemos aqui no Salmo 10, né? O ímpio acha que não vai ter que prestar conta diante de Deus. O ateu, aquele que não acredita em Deus, ele age assim. Ele tenta destruir a ideia de Deus, dizendo que Deus não existe. Por quê? Porque ele não está afim de prestar conta um dia diante de um juiz moral, de um Deus que ele vai ter que prestar conta. Então, para ele viver a vida do jeito dele, sem ter lei, sem lei, porque a lei é ele mesmo, é a sua mente, o seu coração, enganoso e perverso, o ateu, o agnóstico, que são aqueles que vivem como se Deus não existisse, eles são a sua própria lei. Não seguem nem a sua consciência. Porque se seguissem a sua consciência, que é a lei moral, inscrita nos nossos corações, eles obedeceriam a palavra de Deus e a lei de Deus. Como também tem muito crente dentro da igreja que conhece a palavra, conhece a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, mas vive uma vida de ateu, uma vida de agnóstico. Porque fala de Deus, vai na casa de Deus, mas vive sem prestar contas para Deus, sem viver a realidade de que um dia eu e você teremos que prestar contas diante de um Deus que é justo, de um Deus que é correto, de um Deus que é reto, de um Deus que é fiel, de um Deus que, por ser justo e correto, ele precisa tratar as pessoas como elas merecem. Daí então precisar punir aquilo que é contra ele, ou seja, o pecado. Todavia, graças a Deus, né, algumas vezes Deus perdoa as pessoas e não as pune por seus pecados. Tudo isso não por causa de nós, pelos méritos de Jesus, pela obra de Jesus, porque colocamos a nossa fé em Jesus. Como é que ele pode fazer isso? Ser justo ao mesmo tempo e punir os pecadores? E a resposta é: Deus é capaz de perdoar pessoas porque alguém morreu no nosso lugar. Cristo morreu e suportou a punição que deveria vir para você e para mim. A punição divina contra o pecado caiu sobre ele. Toda a ira de Deus. Por isso que Deus é capaz de perdoar pessoas que são pecadoras, mas que reconhecem pela graça de Deus a obra de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Por meio da fé, eles são justificados diante de Deus, declarados justos, não por causa deles, mas pelos méritos de Jesus, pela obra de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, onde Jesus demonstra na cruz do Calvário toda a justiça de Deus. Olha o que diz Romanos 3, 25 a 26. Romanos 3, de 25 a 26. O texto sagrado diz que Deus, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Presta atenção nesse detalhe, de quem Deus é justo e justificador, aquele que nos justifica, daqueles que têm fé em Jesus. Aí a pergunta para você: você tem confiado em Jesus? Ou você tem confiado nas suas boas obras, na sua religiosidade? Né? Às vezes a gente pergunta para a pessoa:
você conhece Jesus, né? Você compreende a salvação. A pessoa fala, não, eu acho que eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca enganei ninguém e tal. Quer dizer, a pessoa tem uma mentalidade que ela é boa e que faz boas obras, e porque ela é boa, ela merece o céu. Querido, ninguém merece o céu. O que nós merecemos é o inferno. Nós vamos para o céu por causa dos méritos de Jesus, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas toda a salvação, vida eterna, tudo isso que nós recebemos, as promessas de Deus, a herança espiritual que nós temos dele, é pelos méritos de Jesus. Ele foi o justo e ele foi o justificador daqueles que têm fé em Jesus, ou seja, nele mesmo. Só existe salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outros meios. Só existe um mediador entre Deus e os homens, diz 2 Timóteo 1,7. É Cristo Jesus, homem. É ele que é o mediador. É ele que está ali entre os homens e Deus. Não existe assessora, nem secretária, nem outra que a gente tem que pedir, nem santo algum, nem homem algum, nem criatura alguma que foi boa o suficiente para ser mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Ou seja, como homem. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. 1 João, capítulo 2, 1, a Bíblia diz, filhinhos, não quero que pequeis, mas caso vocês pequem, lembre-se, nós temos um advogado, um mediador, alguém que intercede por nós, à destra de Deus Pai. Do lado de Deus está Jesus. Ele é o justo e o justificador daqueles que têm fé nele. Romanos 3, de 25 a 26. Então, porque Deus é todo poderoso, ele fará com que todas as coisas fiquem em ordem e trará justiça sobre a terra. Eu sei que hoje, quando a gente olha para o mundo, a gente vê caos, a gente vê medo, a gente vê crise, a gente vê baderna, a gente vê perversão, a gente vê imoralidade para todo lado, sujeira, corrupção. Mas um dia, Jesus virá para essa terra, para buscar a sua noiva, o seu povo, os seus filhos amados, né? Os seus irmãos, na verdade, os filhos de Deus. Ele trará, no que a Bíblia chama de milênio, a ordem em meio ao caos. Trará justiça em meio à injustiça que houve até então. Implantará seu reino de graça, seu reino de glória. E aí se cumprirá o que diz um dos profetas menores, e a glória do Senhor será derramada sobre toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Trará ordem, trará justiça. Só Jesus fará com que todas as coisas fiquem em ordem e trará justiça entre os homens. É claro que hoje na terra nós podemos lutar pela justiça, pelos direitos, né? Quando vemos alguém sofrendo algum agravo, temos que nos posicionar como filhos de Deus em prol daquele que está sofrendo, aquele que é necessitado, aquele que está sofrendo alguma injustiça, alguma situação. Não podemos ser omissos. A Bíblia também diz, se nós sabemos que temos que fazer e não fazemos, pecamos por omissão. Então devemos nos posicionar como filhos de Deus, como filhos de um justo Deus. Devemos promover a justiça de Deus na terra, sinalizar o reino de Deus aqui e agora, através do corpo de Cristo, através da nossa fé, da nossa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como aqueles que têm sido beneficiados, eu e você, pela retidão e justiça de Jesus, devemos nos unir a esse juiz moral de todo mundo, fazendo aquilo que é correto. Aquilo que é correto, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, no prumo de Deus, alinhados com o céu, devemos fazer aquilo que é correto. Nós não devemos fazer de qualquer maneira. Não é fazer porque dá certo, não. Fazer porque é certo. Fazer aquilo que é correto. Não fazer porque todo mundo faz. Não, se for na onda de todo mundo, você vai fazer um monte de coisa errada. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Que os outros fazem, isso não é referência. A nossa referência não são seres humanos, não são pessoas, a nossa referência é Jesus de Nazaré. Por isso deveríamos sempre buscar aquilo que é certo e promover a justiça para aqueles que não a experimentam. Isso só é possível através do Evangelho. O Evangelho é que promove a justiça de Deus na terra. Jesus veio para trazer paz,
justiça e alegria no Espírito Santo. Quando o reino de Deus entra num coração, quando o reino de Deus entra numa casa, quando o reino de Deus é promovido no ambiente, numa cidade, existem essas três coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, como nos diz o livro bíblico de Provérbios 21, versículo 3, olha o que diz o texto sagrado em Provérbios 21, versículo 3: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Tem um monte de gente que adora fazer sacrifício religioso, sobe escadaria de joelho, carrega a cruz quando está chegando a Páscoa, né? Sai para aprontar no carnaval e 40 dias depois tenta fazer uma restrição, né, de uma dieta de comida, como se isso fosse purificar a alma dele. Irmão, fazer o que é justo e certo é mais aceitável, é mais agradável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Tem muita gente fazendo sacrifício de tolo. Tem gente se matando em fazer jejum, e na hora de provar a sua maturidade, a sua espiritualidade, nas reações faz tudo errado. Só envergonha o nome de Jesus, maltrata os seus, age com má fé. Não adianta nada fazer sacrifícios espirituais, sacrifícios para Deus, se no dia a dia você faz tudo errado com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes. O que Deus quer é obediência. Fazer o que é justo e o que é certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Obedeça a palavra de Deus. Quanto maior a nossa obediência à palavra de Deus, maior a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual. Você sabe quem é que é temido no inferno? Você sabe para quem os demônios estremecem? Para aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Não é para quem canta bonito, não é para quem é cheio de dons e ministérios, não é para quem tem posição na igreja, não é para quem tem um dízimo absurdo e grande, não. Satanás e os demônios, o inferno estremece diante de um crente obediente, diante de um crente que faz aquilo que é justo e aquilo que é correto. A Bíblia usa um termo que nós temos que ser irrepreensíveis, ou seja, incapazes de sermos repreendidos, puxado a orelha, exortado todo o tempo, toda hora alguém tem que chamar a atenção. Nós temos que ser irrepreensíveis, andarmos na justiça de Deus. Segunda característica que nós vamos ver hoje: Deus é zeloso. Deus é zeloso. Além de nós vermos, né, nós acabamos de ver que Deus é justo e é correto, Deus também é zeloso. Ao explicar, né, o primeiro dos 10 mandamentos, Moisés ali nos ensina, e Deus diz pela sua palavra: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, em Êxodo 20, versículo 5. Os 10 mandamentos, no versículo 5 de Êxodo 20, o famoso decálogo, ou seja, as 10 leis principais dos mandamentos do Senhor, encontrados na lei mosaica, na Torá, na lei de Deus, no Pentateuco. No versículo 5 a Bíblia diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Por isso que Deus não aceita a idolatria, você colocar qualquer coisa acima de Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos ter imagem de escultura, nem adorarmos coisas que estão no céu, na terra, nem debaixo da terra. Sejam seres animados, seja o que for, objetos, coisas. Deus é um Deus zeloso. Eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso. Deus arde em ciúmes por nós. É um ciúme, é claro, não é igual ao humano, pecaminoso, é um ciúme santo, é um zelo, é um cuidado, é um amor, um carinho. Ou seja, em seu zelo, Deus procura continuamente proteger a sua própria honra. E Ele deseja de cada um de nós adoração. Que a adoração seja prestada apenas a Ele e a ninguém mais. Será que você é um adorador, querido? Ou é um reclamador? Um murmurador? Um fofoqueiro? Um blasfemador? Né? Alguém que usa o nome de Deus em vão para qualquer coisa? Ou realmente leva as coisas de Deus a sério e entende que Deus é zeloso, Deus é cuidadoso, por isso Ele deve ser temido, deve ser reverenciado, deve ser zelado, porque só a Ele nós devemos adorar, ninguém mais ou nada mais
deve ser adorado a não ser o nosso Deus. João 4:23, a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou é 23 ou é 32, é um dos dois. Mas graças a Deus por esse texto lindo, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é errado para Deus buscar continuamente a sua própria honra. Até porque Deus é digno, Deus é honroso. A Ele toda honra, toda glória, todo poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o Todo-Poderoso, Ele deve ser exaltado. Deus pode buscar continuamente a sua própria honra, pois ela é uma honra que só Ele, como Deus, merece. Deus merece toda honra. E aí deixa eu te perguntar, querido, você tem honrado a Deus com a sua vida? Tem muito crente que honra a Deus com a sua vida, é um crente consagrado, santificado, é um crente de fé, de confiança, que dá bom testemunho, tem um testemunho cristão extraordinário, é amado pelas pessoas, no sentido de que é referência, é um modelo, é um alvo, as pessoas olham para ele, para sua casa, para sua família e desejam ser semelhantes a ele, porque ele honra ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia Sagrada diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Se você desprezar Deus, Deus infelizmente vai ter que te deixar de lado pelo seu desrespeito, desonra e tratar Deus de qualquer maneira ou de forma leviana. Mas se você honrar a Deus, você vai ver Deus te honrando na sua área familiar, na sua área profissional, nas finanças, na sua área sentimental, afetiva, nos seus relacionamentos. Deus merece, amados, toda honra, toda glória, todo poder para todo o sempre. É por isso que ele pode dizer com razão. Vamos abrir juntos Isaías 48. Isaías 48 é um lindo texto da palavra de Deus que eu quero ler com vocês. Isaías 48, 9. Isaías 48, 9. Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive. Contive o quê? A minha ira. Para que você não fosse eliminado, ó Israel. Aqui é uma palavra profética para Israel. Israel simboliza o povo de Deus, simboliza nós. Veja, eu refinei você. Embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Olha essa palavra, gente. Eu o forjei, eu o provei na fornalha da aflição. Eu creio, amados, que nós estamos vivendo um tempo de fornalha de aflição. Um tempo onde Deus está provando os nossos corações, provando a nossa fé. Se a nossa fé é genuína, é verdadeira, ou então é falsa, se somos trigos de Deus ou se somos palha desse mundo, se damos frutos ou se ficamos reclamando, procurando culpados e responsabilidades, se temos nos acovardados, amedrontados, ou temos com coragem e ousadia, fé e confiança no Senhor, não retrocedendo, mas avançando de glória em glória, no poder do Espírito Santo de Deus. Deus está provando eu e você na fornalha da aflição. Enquanto está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo beleza, irmão, é uma bênção ser crente. Mas é na fornalha da aflição que os verdadeiros crentes cintilam, iluminam esse mundo tenebroso, manifestam a graça e a glória de Deus. Uma vida de fé, uma vida de unção. Olha o que diz o 11: por amor de mim mesmo, diz o Senhor. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? E como tem gente difamando a Deus, e como tem gente blasfemando a Deus, como tem gente virando as costas para Deus, o que tem de crente abandonando as comunidades locais, as igrejas, né? Querendo viver uma vida de oba-oba, em vez de se consertar com Deus, em vez de se alinhar com o céu, nos tempos difíceis. Nós cremos que estamos vivendo o tempo do fim, as portas da graça já estão se fechando, a qualquer momento podem se fechar. Tanto é que o texto sagrado diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Uma hora Deus não vai mais poder ser achado, e vai haver juízo, tribulação e ira de Deus, o cálice da ira de Deus sobre a terra.
Tem muita gente que já acha que nós estamos vivendo a tribulação. Irmão, esse Covid é fichinha perto daquilo que a Bíblia Sagrada revela, que ainda vai acontecer sobre a terra, sobre aqueles que forem incrédulos, sobre aqueles que forem rebeldes, sobre aqueles que desprezarem o amor, a graça de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que vão ficar para trás no arrebatamento da igreja. Deus irá levar a sua noiva, e muitos que viveram uma vida de oba-oba, fazendo graça com a graça de Deus, vivendo uma vida na palhaçada, falsa, hipócrita, vão ficar para trás. E nesse ficar para trás sofrerão princípio de dores nos 3 primeiros anos e meio, e logo em seguida a grande tribulação. Apocalipse fala de selos, 7 selos. Apocalipse fala de 7 trombetas que irão soar, cada uma delas com juízos, punições e manifestações da ira de Deus como nunca antes na história da humanidade, da terra, como nunca antes. E no final, as taças, o cálice da ira de Deus, que são as tribulações mais terríveis que a Bíblia descreve no livro de Apocalipse. Irmão, isso não é figura de linguagem, isso não é simbolismo, não é metáfora, não. São realidades, quer você creia ou não, são profecias que irão ocorrer e vão acontecer sobre a terra. Por isso, põe em ordem a tua casa, conserta a tua vida, conserta o teu coração diante do Senhor. É tempo de buscar a Deus. E Deus termina dizendo: como posso permitir que eu mesmo seja difamado? No final do 11, não darei a minha glória a nenhum outro. Deus não divide sua glória com ninguém. Por isso, tem o termo bíblico chamado de vanglória. A pessoa que se acha melhor do que os outros, soberba, arrogante, altivo, né? Tem altivez, tem vanglória, adora de ficar se louvando, promovendo a glória para si. A vanglória, o próprio nome já diz, é uma glória vã, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O único digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade para todo sempre é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. O único que é digno de abrir os selos, o único que é digno de dar uma voz de comando para que a trombeta, a última trombeta, seja soada, e os mortos ressuscitarão, diz o texto sagrado, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, levados com glória para a glória eterna, de forma esplendorosa, o que a Bíblia chama de consumação, glorificação, esse dia glorioso que nos aguarda, porque Maranata, vem Senhor Jesus. Prepare-se para encontrares com teu Deus. Lembre-se, Deus é um Deus zeloso. Ele deve ser honrado, deve ser adorado, e Ele não divide a sua glória com ninguém. E nós aprendemos hoje também que Deus é justo e correto. E assim como Deus promove a justiça, eu e você precisamos promover a justiça do reino de Deus, sinalizar o reino de Deus sobre a terra como filhos de Deus. Vivemos uma vida honesta, correta, íntegra e sincera diante do nosso Deus, porque Deus é justo e correto, Deus é santo, Deus é amor e Deus é zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a esse Deus maravilhoso, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, como nós lemos aqui no Salmo 10, que Ele atenda ao clamor do aflito, daquele que está sofrendo, que sejamos tomados pelas suas mãos amorosas, cuidadosas, em meio à dor e ao sofrimento. Ao clamarmos a Deus, Deus irá agir, Deus irá fazer, Deus irá nos proteger. E se caso chegou a nossa hora, Deus irá nos promover para o céu, para o lar celestial, para as moradas eternas, para aquele lugar abençoado que Ele tem preparado para nós. Não tema, meu irmão, você não está sozinho, não tenha medo, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esteja do lado de Deus, esteja do ladinho de Jesus, abra o seu coração e sua vida para Ele, e busque Ele, mais do que nunca antes na história da sua vida. É tempo de buscarmos o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Quero terminar orando por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de entrar no nosso site casanarrocha.com.
Nós temos áudios, vídeos, mais de 1.300 vídeos lá disponíveis para você, artigos, matérias, nós temos cursos online, tudo de graça ali para abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Siga-nos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a fim de que outras pessoas, assim como você foi abençoado, outras pessoas venham ser abençoadas também. Deixe também a sua descrição da onde você está nos assistindo, deixe nos comentários perguntas, pedidos de oração. Nós estaremos entrando em contato, orando, clamando a Deus a seu favor. Então continue conectado conosco em nome de Jesus. Vamos orar diante do nosso Senhor. Feche os seus olhos, a mão no coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque cremos nesse Deus zeloso, Deus digno de honra, de glória e de poder. Um Deus que é justo, um Deus que é correto. Pai, o problema jamais estará em ti, estará em nós. Por isso nos ajude a andarmos na linha, andarmos numa vida moral, ética, correta, honesta, sincera com o Senhor. A vivermos uma vida sem cera, sem máscaras, sem hipocrisia, de verdade, não religiosa, mas intencional, real, com Jesus de Nazaré, possamos viver essa vida, essa comunhão gostosa com o Espírito Santo, manifestando a tua graça, a tua glória, a tua unção e o teu poder. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pai, que nós tenhamos essa moral de dizer, sejam meus imitadores, como eu imito Jesus, que possamos ser semelhantes a Cristo, que possamos fazer sempre parte da família eterna de Deus, que possamos achar preparados em consagração, em santificação, em honra ao soar da última trombeta, estejamos preparados para o arrebatamento de Cristo. Se estivermos mortos, ressuscitaremos em glória e graça diante do Senhor com novos corpos glorificados, assim como o corpo de Jesus. Veremos Jesus assim como Ele é. Se partirmos dessa vida, Pai, queremos estar contigo no lar celestial, nas moradas eternas, no lugar que o Senhor preparou para nós. Pai, nós oramos em favor daqueles que sofrem nos leitos de UTI, lutando pela vida, lutando para respirar, muitos deles com os pulmões comprometidos, ó Deus, nas enfermarias, sofrendo, famílias enlutadas, milhares têm morrido todos os dias, Pai, e famílias têm ficado órfãos. Ainda bem que o Senhor é o Pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus é aquele que faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes estarão debaixo de maldição e de desgraça. Pai, nós queremos ser obedientes, queremos ser fiéis ao Senhor. Consola aqueles que choram, Pai. Fortalece aqueles que estão na frente de batalha. Fortalece os teus filhos e os protege de todo mal, Pai. Protege as nossas casas, as nossas famílias, abençoa, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre cada dizimista, ofertante, aqueles que mesmo na crise, na dificuldade, na luta, na tribulação, permanecem fiéis cooperadores da tua obra, fiéis no compromisso da manutenção do reino de Deus e do cuidado da tua casa e das estruturas, ó Deus, que o teu povo necessita para a permanência das comunidades locais e do estabelecimento da fé das pessoas no Senhor Jesus. Abençoa as igrejas, Pai. Quantas igrejas fecharam suas portas, quantas igrejas quebraram financeiramente falando. Pai, nos protege, nos livra da quebradeira, nos livra, Pai, de todos esses males e todas essas mazelas. Nos protege no Senhor, Pai, nos guarda no Senhor. E mantenha o nosso coração íntegro e irrepreensível, corpo, a alma e o nosso espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Nós oramos em favor de cada um. Abençoa-os com shalom, com a paz que prospera. Derrama vitória, derrama uma semana de bênção, de graça e de glória. Diante da tua face é o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, meu irmão, continue conectado conosco, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários e na quinta-feira, às 20 horas, estamos de novo aqui no nosso culto online, contamos com a sua presença. Que Deus vos abençoe, beijo do pastor Giovanni, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.